Daremos início agora da carta aos Romanos e vamos falar da introdução à carta aos Romanos. Essa carta foi redigida pelo apóstolo Paulo com a ajuda do seu auxiliar Tércio, provavelmente por volta do ano 57 depois de Cristo. Portanto, perto do final de sua terceira viagem missionária, quando ele estava hospedado na casa de Gaio. Isso está em Romanos 16, 23. Dentre todas as 13 cartas escritas por Paulo, esta é a mais longa, mais teológica e mais influente, e talvez por essa razão tenha sido colocada como a primeira na Bíblia Sagrada, embora não tenha sido a primeira a ser escrita. Paulo até então nunca havia estado em Roma, porém afirmou nessa carta que muitas vezes planejou ir até lá para pregar o Evangelho, mas que até então havia sido impedido e reafirmou seu desejo de ir até eles. Versos 1, 13, 15, 22 a 32. O plano de Paulo era passar por Roma, receber alguma ajuda dos irmãos, pois planejava prosseguir até a Espanha. Versos 15, 24 a 28. Mas isso acabou não acontecendo, pois ele foi posteriormente para Roma, mas na condição de prisioneiro, como relatado por Lucas em Atos dos Apóstolos. O propósito de Paulo ao escrever esta carta era duplo. Segundo parece, os romanos tinham ouvido falsos boatos a respeito da mensagem e da teologia de Paulo. Versos 3:8, 6:1, 2 e 15. Daí ele achar necessário registrar por escrito, de modo a esclarecer perante eles o evangelho que ele já pregava há cerca de 25 anos. O outro motivo era corrigir certos problemas da igreja local causados por atitudes erradas dos judeus para com os gentios. Versos 2:1 a 29, 3:1 a 9. E dos gentios para com os judeus, versos 11 a 32. O tema de Romanos encontra-se nos versos 1, 16 e 17, a saber, que no Senhor Jesus a justiça de Deus é revelada como a solução à sua justa ira contra o pecado. Para Lutero, a compreensão da justiça de Deus em Romanos 1,17 foi o catalisador da reforma protestante, transformando sua visão de um Deus que exige justiça para um Deus que imputa justiça gratuitamente pela fé. Em Romanos, Paulo expõe as verdades fundamentais do Evangelho. Primeiro, destaca o fato de que o problema do pecado e a necessidade humana da justificação são universais. Versos 1, 18 a 3:20. Uma vez que tanto judeus quanto gentios estão sujeitos ao pecado. Verso 3:23. E que, portanto, ninguém pode ser justificado diante de Deus se não cumprir a sua justiça. E essa justificação ocorre gratuitamente pela graça de Deus, mediante a fé e pela redenção que há em Jesus Cristo. Versos 3:24. Que sendo justificado generosamente pela graça de Deus e tendo recebido a certeza da salvação, capítulo 5, o crente demonstra que recebeu o dom divino da justificação. Se morrer com Cristo para o pecado, capítulo 6, é liberto da luta com a justiça da lei, capítulo 7, e é adotado como filho de Deus, recebendo nova vida segundo o Espírito, o que o conduz à glorificação. Versos 8, 18 a 30. E ainda que Deus estaria levando a efeito o seu plano de redenção a despeito da incredulidade de Israel. Capítulos 9 a 11. Finalmente, Paulo declara que uma vida transformada em Cristo deve resultar na prática da retidão e do amor em todos os aspectos da vida social, civil e moral da pessoa. Capítulos 12 a 14. Paulo termina a carta aos Romanos, expondo seus planos pessoais no capítulo 15 e uma longa lista de saudações pessoais, uma